A questão 56, ele deu a seguinte informação. O seno de 10π sobre 7 é igual a x. Com base nessa informação, determinar o seno de 3π sobre 7 e o seno de 4π sobre 7. A resposta é a letra D, menos x e menos x. Então vamos ver. Primeira coisa, observa que a soma de 3π sobre 7 com 4π sobre 7 dá 7π sobre 7. Veja aqui. E o que é 7π sobre 7? Que é a soma desses dois. 7π sobre 7 é o que? É π radianos. Que é equivalente a quanto? Em graus? 180 graus. Então, vamos ver no círculo. Eixo dos senos, né? Eixo X é eixo dos cossenos. O 7π sobre 7 é esse aqui, ó. Ele é quanto? Π radianos. Esse arco, né? A partir do zero. Onde é que está o arco de 3π sobre 7? Veja que se fosse 3,5π sobre 7, 3,5, né, metade de 7, seria o 90 graus. Π sobre 2. Mas é 3π sobre 7. Então 3π sobre 7 é um arco que está onde? No primeiro quadrante. Entendeu o que eu falei? 3π sobre 7, esse arco. Mas quando dois arcos, a soma deles é π, quando a soma deles é π radianos ou 180 graus, eles são chamados arcos suplementares. E qual é a particularidade disso? É que eles têm o mesmo seno, mesmo cosseno, mesma tangente, etc. Veja que o 4π sobre 7 ele está logo aqui, ó. 4π sobre 7. Veja por simetria que esse arco aqui, ó, ele mede quanto? 7π sobre 7 menos 4π sobre 7 deu o quê? 3π sobre 7. E esse aqui mede quanto esse arco? 3π sobre 7. Aqui, no terceiro quadrante, tem um outro arco que tem em módulo mesmo seno, mesmo cosseno, mesma tangente, cotangente, secante e cossecante. Em módulo. Esse arco aqui, ó, se eu acrescentar 3π sobre 7 a 7π sobre 7, vai dar o quê? 10π sobre 7. Então, aqui é o arco de 10π sobre 7. Por quê? Porque esse arco aqui também mede quanto? 3π sobre 7. Igual aos outros. E esse arco aqui? Quanto que ele mede? 3π sobre 7. Olha a simetria. E que arco é esse? É o 11π sobre 7. Veja então o seguinte. Os arcos 3π sobre 7, 4π sobre 7, 10π sobre 7 e 11π sobre 7, em módulo, eles têm as mesmas razões trigonométricas do 3π sobre 7. São iguais em módulo. O que muda é o quê? É o sinal por causa do quadrante. Então veja, esses dois aqui,
3π sobre 7 e o 7π sobre 7, eles têm o mesmo seno, que é o que? Positivo. E o 10π sobre 7, o seno dele é o que? É negativo. Desses dois aqui, o seno deles é negativo, não está para baixo de zero. Então veja bem, o que é que nós podemos concluir com isso? Que se o seno de 10π sobre 7 é x, o seno desse aqui é x, o seno desse aqui é x e o seno desse aqui também é x. Só que o seno de 10π sobre 7, que é o x, ele é negativo. Você está vendo que ele é negativo? Olha aqui. Então esse x é negativo. Mas o seno dos outros dois que ele quer é positivo. Ora, se x é negativo, para ele se tornar positivo, o que você faz? Coloca o sinal menos na frente. Então qual é a resposta? Menos x e menos x. Porque x é negativo. Entendeu isso? E o problema está resolvido. Então, voltando aqui no fato importantíssimo. Se a soma de dois arcos é π radianos ou 180 graus, significa que eles têm o mesmo seno, mesmo cosseno, mesma tangente, mesma cotangente, mesma secante, mesma cossecante. E os outros dois aqui? Aí forma aí o que? 4 arcos que em módulo tem o mesmo seno, cosseno, tangente, etc. Em módulo. O que muda é o sinal. Então você viu que o 10π sobre 7, o seno dele é negativo. E o seno dos outros dois é positivo. Mas é o mesmo valor, é o mesmo x em módulo. Entendeu isso? Não tá bom. Isso aí corresponde à letra D, né? Dado. Certo? Eu vou te dar mais um exemplo para reforçar a compreensão dessa teoria aí. Veja bem. Vamos pegar, por exemplo, um arco de 30 graus. 30 graus. Esse arco aqui, né? Qual é o correspondente dele no segundo quadrante, que tem o mesmo seno, cosseno, etc. É o arco de 150 graus. Por quê? Porque aqui não é 180. 180 você tira 30, vai dar um arco de 150, né? E o do terceiro quadrante é 180 mais 30, dá quanto? 210. E no quarto quadrante, qual é ele? É o 360 menos 30, vai dar quanto? 330. Então, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante desses 4 arcos, em módulo é exatamente o mesmo valor. Só muda o quê? O sinal por causa do quadrante. Tá claro? Beleza? O seno de 30 é meio, o seno de 150 é meio positivo. E o seno de 330 é meio negativo. E o seno de 210 é meio negativo. O cosseno, etc. Aí você... Tá claro isso? Então foi com base nesse conhecimento que essa questão foi resolvida. Ângulos suplementares, arcos suplementares, aqueles cuja soma dá o quê? Dá 180 graus ou π radianos. Beleza? Um abraço.